Na Rádio Clube 98, como anunciamos ao longo de todo o dia, você que está sintonizado conosco, acompanha agora uma entrevista com o deputado Reginaldo Lopes aqui com o professor Braz Paulo, que conduz essa conversa. E é claro, o ouvinte pode participar conosco no 3818-1798. Professor Braz Paulo, hoje nós podemos entregar a Voz do Brasil com um certo atraso, sem problema. Já consultei aqui a direção... Consultei a direção da emissora. Bolsonaro não vai nos tirar do ar, fique tranquilo. Ava! Então bora lá. Boa noite, professor Braz. Boa noite, deputado Reginaldo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Braz Paulo. Professor. Boa noite. Muito bom receber o senhor aqui. Bom, o nosso tempo imaginado é que a gente ia falar um tempão mesmo. A gente sabe que o senhor está em meio aí a um processo de pré-campanha, conversa com as bases e etc. E aí eu ia fazer algumas perguntas de cunho não pessoal, mas ligadas à questão, estudou economia, deputado desde 2003. Eu vou pular essa parte. Sim, e vamos direto para o prato principal. Como estão as articulações do Partido dos Trabalhadores, do deputado em Patos e região? Quais são as expectativas? O que vocês esperam? Haverá o sacrifício dos nomes, tanto a federal e estadual, para que se tenha uma chapa composta com outros partidos que privilegie a questão nacional? O Calil realmente será o candidato do PT? Seria ali, inclusive, fornecendo um vice? Como estão essas articulações que já começam a tomar conta do bate-papo aí nas esquinas mineiras? Fique à vontade. Então, professor Braz Paulo, quero agradecer essa oportunidade de dialogar com o nosso povo de Patos de Minas, com a região noroeste, né? É uma alegria enorme. Eu estou aqui na cidade e na região, na Caravana da Esperança, uma caravana que eu aproveito para fazer prestação de contas do mandato, mas também para colher sugestões, ideias para o programa de Minas, do nosso candidato ao governo, mas também para o programa do presidente Lula, né? Eu, na condição de líder da bancada do presidente Lula na Câmara Federal, estou ajudando nesta coordenação. Quero dizer com alegria enorme, mas sendo direto à sua pergunta, o PT tem uns ritos, né? Tanto que eu participei como líder do partido, junto com a Gleisi Hoffmann, da filiação do Geraldo Alckmin, mas ainda o PT não colheu o pedido de candidatura de vice-presidente para o Alckmin. Isso é um processo interno. Na quinta-feira, após a filiação do Geraldo Alckmin, nós abrimos o calendário. Então, nós tiramos um calendário que é, de fato, o nosso congresso, aonde nós vamos definir a tática eleitoral. E, nesse dia, nós devemos aprovar o presidente Lula como candidato, pré-candidato oficial do partido à presidência da República, deve ocorrer agora no início do mês de abril, e também aprovar a tática de aliança e recebendo, então, a indicação do PSB para que o Geraldo Alckmin seja o vice-presidente Lula. A partir daí, nós vamos para os estados. Então, é lógico que nós trabalhamos com a possibilidade do possível aliado ser em Minas do presidente Lula, Alexandre Calil, que hoje renunciou ao mandato na prefeitura de Belo Horizonte. Então nós vamos construir. Evidente que nessa construção o PT indicou o meu nome como pré-candidato ao Senado. Perfeito. Nós queremos compor a chapa tendo o espaço do Senado. Eu sou o candidato, pré-candidato do presidente Lula para disputar as eleições majoritárias em Minas Gerais. E dentro desse cenário, hoje eu tive uma reunião com meus apoiadores aqui na região noroeste. Aqui nós temos vários candidatos e candidatas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Então, como nós também já aprovamos na reunião de quinta-feira ontem a federação, então nós já aprovamos, estamos federados, agora é oficial, PV, PCdoB e PT. Então nós vamos ter que compor a chapa acolhendo esses companheiros. Perfeito. Então, a partir daí que nós vamos definir a nossa tática eleitoral. Isso deve ocorrer lá para o mês de maio. Nós vamos primeiro resolver a questão nacional, fazer o lançamento do presidente Lula, que eu acredito que deve ocorrer lá no dia 30 de abril, depois fazer o ato do 1º de maio, um ato público, e a partir daí nós vamos organizar as definições nos estados. Perfeito. Então vamos a algumas considerações. Sempre que o senhor fala noroeste, é importante falar que nós estamos no Alto Paranaíba, que o povo cria casos, né? Sim. Então aqui nós estamos no Alto Paranaíba, que pertence ao noroeste e que muitos temam que devia pertencer ao Triângulo. Aí é uma questão de, não vou entrar no mérito, o povo briga danado,
mas só para a gente contextualizar. Outra questão que eu acho interessante é que nós temos de fato aqui já um deputado eleito que está no PV, federou com o PT, e aí eu te pergunto, o PT pretende lançar candidatos pelo PT aqui dentro do município de Patos, mesmo tendo alguém que estaria já no próprio partido? Como é que funciona essa dinâmica? Então, agora nós vamos ter que funcionar na lógica da federação. Inclusive a questão do PSD, que no caso, se o senhor vai pelo PT como candidato a Senado, e nós sabemos que o PSD hoje, que está o Calil, temos ali a figura de tantas pessoas, né? Que estão organizando há muito tempo tudo isso, o PSD estaria disposto também a abrir mão do nome dele, porque só tem uma vaga para o Senado, para que o nome fosse do senhor, ou lá na frente isso vai ser reavaliado. Como é que está essa dança aí das cadeiras? Eu tenho uma solução. A primeira solução é que o PT quer ter um candidato ao Senado. O presidente Lula quer ter o seu candidato ao Senado. Certo. Então, vamos supor que o PSD continua insistindo com a candidatura do senador Alexandre Silveira. Eu não tenho dificuldade alguma de apoiar o Alexandre Calil, o meu partido, a federação e o próprio presidente Lula, e nós teremos então 2 candidatos ao Senado na chapa de apoio ao presidente Lula e na chapa de apoio ao candidato Alexandre Calil. Então nós estaremos falando também de alguma coisa que já estaria pré-conversada. E aí, quando for pro ringue, quem der conta dos votos assume a vaga. Eu não faço questão nenhuma que o PSD retire a candidatura do Alexandre Silveira. Como eu também acho que não é politicamente correto impedir que o PT tenha um candidato majoritário nessas eleições. O próprio Alexandre Calil admitiu que ele precisa mais do presidente Lula do que o Lula precisa dele. Inclusive, então, nós repercutimos isso aqui agora há pouco. Disputa, o presidente Lula diz: o Alexandre Calil precisa de mim e eu preciso dele. É lógico que é uma parceria, mas nesse caso, o que o presidente Lula quer é ter um pré-candidato ao Senado. E a indicação é o meu nome. Eu fui chamado para essa tarefa a pedido do presidente Lula. Até porque, professor Braz Paulo, eu tenho uma trajetória política de 20 anos. É difícil você encontrar algum município em Minas Gerais que eu não fiz alguma entrega. Entrega no campo da educação, da saúde, de programas, de projetos, né? Ou seja, nós temos uma atuação muito grande. Na região Alto Paranaíba, o meu jornalzinho de prestação de conta tá lá, Alto Paranaíba. Aí sim, aí ficou bonito. Palmas aí pro na deputado. Região Alto Paranaíba, eu sou super bem votado e fiz grandes entregas. Não, o senhor já veio aqui várias vezes. Justiça seja feita, o deputado já veio aqui várias vezes. Então sempre trabalhei para liberar o curso de odontologia lá na Unipam. O senhor me entrevistou nessa ocasião da palestra e do compromisso. Também atuei para liberar o Instituto Federal aqui, o campus de Patos de Minas, mas também de Patrocínio. Ajudei a criar os institutos federais no Brasil e criamos a autarquia em Uberaba, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Conseguimos fazer a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ampliamos a Universidade Federal de Uberlândia e criamos aqui o campus em Patos de Minas, que está paralisada a obra, e nós vamos concluir. Porque eu acho que aqui tem grandes obras que precisam ser resolvidas. Com certeza. A obra do campus, porque aqui deveria ser uma escola noturna para o nosso povo trabalhador. Uma escola federal noturna com 5 mil alunos. Eu acho que esse é um sonho que eu tenho para a região do Alto Paranaíba, mas também eu acho que nós temos que fazer a duplicação de Patos a Uberlândia, um entroncamento, um corredor econômico fantástico. Nós estamos falando da 365, né? 365. Aqui, fala, Matheus. Hoje de manhã eu recebi, hoje de manhã não, agora no fim da noite, a participação do Alessandro Gatão falando a respeito da 365, e o deputado matou 2 coelhos com a cajadada só, porque pediram para falar a respeito da conclusão das obras do campus da UF e criação de novos cursos, em especial cursos noturnos que permitam a quem trabalha o dia todo estudar, duplicação da 365 de Uberlândia até Patos, que o governo federal de fato assuma a rodovia, desistindo da ideia equivocada de entregar ao governo de Minas Gerais, que inclusive anunciou a concessão da rodovia, que está sendo impedida por decisão da Justiça Federal de Uberlândia, e sobre a saúde, que é o credenciamento de mais tratamentos, oncologia, cardiologia, etc., para a Santa Casa de Patos de Minas e sua expansão através de obras de ampliação. E eu vou rodar aqui, o professor Braz, porque o deputado citou, e aí o Alessandro Gatão, ele participa conosco. Beleza, Gatão? Ô, Matheus, boa noite. Voltando aqui de Uberlândia na 365, passando aqui no trevo da Santana de Patos. Que anda esse Gatão? Quase chegando a nossa Patos de Minas aí. Mas eu vou falar pra vocês, esses tempos atrás vocês estavam aí discutindo sobre essa 365, Matheus. Nós temos que tomar uma posição urgente dessa 365.
Não adianta nada se a empresa for pegar, você entendeu? E para terceirizar, para cobrar pedágio só. Tem que arrumar ela de cabo a rabo. Muito buraco, muito defeito, muita adulação. Placa de sinalização você não vê nada. Ela toda cheia de mato, você entendeu? Ela tá parecendo essas rodovias que corta vicinais aí, que corta as nossas regiões aí, você entendeu? Rodovia que tá desbarrancando, barreira caindo para dentro do acostamento, placa tudo quebrada, não tá tendo jeito de andar, muito movimento, você entendeu? Fiz vários vídeos aqui, você vê que você não tem situação, certos lugares que poderia ter a faixa normal para você passar, é faixa contínua, visualização muito boa para passar, então você não deslancha, muito movimento de carreta, caminhão, você entendeu? Fluxo muito de carro pequeno também. Então tá uma situação muito difícil para nós que usa essa 365, viu, Matheus? A participação do Alessandro Gatão, professor Bras Paulo, e deputado Reginaldo Lopes. Pois é, antes do deputado deixa eu até, o deputado, e para todo mundo que está sintonizado conosco, a gente está tentando uma entrevista com o ex-presidente Lula já há um tempinho. O senhor que está lá juntinho com ele, se o senhor conseguir, viu? Faz essa intervenção para nós. Faz essa intervenção que a gente está tentando já há um tempinho. Ainda hoje. Só passar os dados da rádio, vamos fazer. Combinado. Tanto pode ser online ou, se possível, uma visita dele a Patos. A gente está aqui à disposição para conversar com ele e entrevistá-lo. Afinal de contas, existem muitas fake news e existe muita informação a ser tratada também. Professor Bras Paulo. Então, antes do senhor fazer o comentário, eu quero fazer que eu já comentei várias vezes. Aqui eu sou muito mais comentarista do que repórter, mas eu gosto da seguinte questão. O Estado, o governo em si, ele tem dificuldade com algumas questões e gestão de obra é uma delas. Mas assim, eu sempre fiquei encafifado, mineiramente falando, qual que é o sentido do Estado de Minas Gerais pedir a concessão de um trecho de BR para cuidar e, ao invés de cuidar, um DR que é muito inoperante o nosso em Minas Gerais, não, a gente quer pegar para nós, mas nós vamos fazer aqui um leilão para que a gente possa, aspas, né, privatizar. Nós queremos arrumar uma concessionária que não é obrigada a duplicar, que não está claro quando que ela tem que melhorar a estrada e que a duplicação seria somente um trecho de Uberlândia até ali a usina de Miranda. Qual o sentido, o senhor que está dentro da política, em que ao invés de forçar inclusive o cumprimento de uma medida judicial que já determina que ela deveria ser duplicada, ou que fosse então uma concessão com um acordo feito, vamos dizer assim, pelo próprio Ministério dos Transportes, ou que fosse pelo menos gerida então essa busca de uma concessão para melhorar a rodovia pelo governo federal, e o Estado meio que pega para passar para um terceiro. Isso tem um sentido? O que é realmente? Porque eu nunca entendi, ninguém nunca conseguiu me explicar. Qual é, na verdade, a do governo de Minas ao fazer um movimento desse que parece, se a gente olhar com olhos puristas, isso não faz sentido. Se a gente colocar aí, né, se vai ter um brother, um amigo que vai ter algum interesse, aí teria um significado. Mas o que o senhor interpreta disso e o que o senhor teria a trazer para nós de informação sobre esse tema? Então, no campo político e administrativo, é um grande equívoco. Eu acho que isso é as amarras ideológicas do Partido Novo, que ainda está fora da época. Não há possibilidade nenhuma de você oferecer melhor qualidade de vida do povo, gerar mais emprego e oportunidade, na lógica do ultraliberalismo. Isso foi derrotado, está sendo derrotado em qualquer lugar do planeta. E com a guerra da Rússia à Ucrânia, eu acho que os estados nacionais vão ganhar outro peso. Vários temas serão tratados como soberania nacional, por exemplo, produção de alimentos, segurança alimentar, produzir os componentes nacionais dos fertilizantes, geração de energia hidrelétricas, infraestrutura, malha rodoviária, tudo isso é um conceito de segurança nacional e de soberania nacional. Por isso, está equivocado esse modelo. O Zema está propondo coisas péssimas para a região do Alto Paranaíba. Primeiro, é um erro tentar fazer um OS. Não tem nada mais corrupto que as OS hoje para administrar a saúde. Nós estamos falando do hospital regional agora, né? Administrar a saúde. É um erro, porque todas as privatizações não fizeram obras. Pega a MG 50, não tem nada de obra. Já tem mais de 10 anos que o ex-governador Aécio fez a privatização.
Você pega a 262, o presidente Lula levou a duplicação até Nova Serrana. Depois, governos fizeram o pedágio e até hoje nenhum quilômetro de duplicação. Você pega a BR-040, que sai de Brasília, fizeram um trecho até Paracatu e mais nada. Teve que estar devolvendo a BR até o Rio de Janeiro. Você pega a própria 381, que também não faz mais nenhuma obra, nenhuma passarela, nenhum acostamento. Então, vamos ser bem sinceros. Se for para fazer uma concessão, para ser viável para o cidadão, para não ficar muito oneroso, faça o seguinte: o governo federal faz a duplicação, depois de fazer uma cessão, conceder essa estrada apenas para uma manutenção. Perfeito. Aí teria um preço razoável. Agora, passar esta obra para uma empresa privada, ou o usuário vai ser penalizado, porque vai ter que pagar um preço altíssimo de uma taxa de pedágio, ou a empresa não vai dar conta de fazer. Nós temos que parar de ser mais real do que o rei. O modelo de modelagem não pode ser equivocado. E não pode ser um modelo de modelagem, de privatização, que prejudica o empresário ou que prejudica o cidadão. Para não prejudicar nem o empresário, porque não vai ter empresário que vai pagar para trabalhar, mas também não vai ter, nós não podemos permitir que o empresário explora o trabalhador, o usuário da rodovia. Nesse caso, eu proponho, então, primeiro, fazer a duplicação pelo governo federal. E depois nós podemos discutir algum modelo de concessão. Só acredita? O Zema até é equivocado nessa objetivo de fazer essa concessão via o Estado. O que a gente percebe, até já comentei isso com o Matheus, é que quem entra, né, com esse rótulo de nova política, eles têm um olhar muito enviesado do que é o servidor público. Né? Eu estou falando do ponto de vista do servidor público, eu sou servidor público. Né? Meu primeiro concurso público data lá de 2002, provavelmente, e eu valorizo muito o serviço público porque o mais pobre precisa do que é público. Né? Eu sou da época que tinha um negócio, uma carteirinha, Matheus, que chamava Fundo Rural, INAMPS. Eu também sou, né? Sou de trabalhadores rurais. Eu lembro que uma vez eu fui no dentista do INAMPS, o rapaz tem que subir na cadeira para arrancar meu dente. Eu pensei que ele ia arrancar minha arcada dentária junto. De futebol, eu era perseguido. Aos 3 anos quebraram meu pé, né? E no jogo de futebol eu fiquei quase 3 dias para fazer um gesso no pé. Então, porque era ainda Santa Casa de Misericórdia. Sim. A saúde não era um direito, não tinha o sistema único de saúde. Meu pai era trabalhador rural. Só tinha acesso à saúde pública quem tinha a chamada trabalhar fichado, que era a chamada carteira assinada. Aí você tinha acesso ao que era público. Né? A ideia de saúde plena para todos, ela é relativamente recente. Da Constituição de 88. Constituição de 88, exatamente. Constituição cidadã democrática que muitos querem rasgar para voltar ao século passado. O século da desigualdade, da miséria, da fome, né? Então nós temos esse enorme desafio que é fazer um Estado de direito. O que é exercer a vida pública política? É fazer tudo para melhorar o país, para o país melhorar a vida do povo. É nessa perspectiva que nós estamos na vida pública. Nós precisamos pensar projetos transformadores que vai melhorar a vida do povo. O povo quer o quê? O povo quer emprego, quer teto, quer alimentação saudável, né? E quer ter direito à educação. Acho que esse é o desafio. Deputado, dentro de uma análise de conjuntura, isso é uma pessoa muito inteligente, o que aconteceu naquele interim da saída do presidente? Então entrou a Dilma, foi reeleita, de repente parece que tudo aquilo que foi feito, o povo mudou completamente, né? Existe algum tipo de olhar para dentro por parte do Partido dos Trabalhadores ou não? Aquilo foi um surto coletivo, de repente muda-se completamente a situação essa que inclusive faz surgir no Brasil a chamada direita, que até então existia, mas não atuava, era muito mais representada por uma social-democracia que estava ali, né, representada pelo PSDB, e parece que aquilo era o teto do que se poderia chamar de liberal no Brasil. E de repente tem toda essa mudança. Qual que é a análise que o senhor faz, ou o senhor prefere não fazer essa análise? Fique à vontade. Não, eu faço. Nem todo mundo tem coragem, né, Matheus? Eu faço, professor. É o seguinte, na minha opinião, a jornada de junho e de julho de 2013 não foi bem compreendida. Existiam 2 narrativas. A narrativa que nós erramos enquanto partido, que estava tudo certo. E a narrativa da oposição, que estava tudo errado. Na minha opinião, nem estava tudo certo e nem estava tudo errado. Então surgem as manifestações do direito difuso.
As pessoas não sabiam o que estavam reivindicando. Até porque, naquele momento, o Brasil vivia o pleno emprego. Começou com os 20 centavos, né? 4,6 de desemprego. Então, você tem ali um conjunto de opiniões, né? Isso foi se replicando no mundo inteiro, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, grandes manifestações. Então, por direito difuso. O que levou ali uma eleição muito polarizada no ano de 2014 e depois uma contestação do resultado eleitoral. E aí provocou o enfraquecimento de uma presidente eleita que acabou tendo a cassação sem crime, que foi um golpe, na minha opinião, porque o Brasil não tem um sistema parlamentarismo. Você não caça alguém porque perdeu popularidade, você caça se tiver crime. Portanto, foi um golpe na presidenta Dilma. E de lá para cá surgiu aquele que nada explica, tudo ele usa meias verdades, produz fake news e acabou se apresentando para o povo brasileiro como alguém fora do sistema, que foi o atual presidente Bolsonaro. E a partir daí, um conjunto de fatores, né? Ou seja, uma tempestade perfeita para ele, que foi a cassação da presidenta Dilma, se soma à prisão ilegal do presidente Lula, porque senão ele ganhava as eleições, foi preso por causa do calendário eleitoral, e depois ainda essa facada, que ninguém sabe explicar se ela não foi contratada pela própria campanha do próprio Bolsonaro. Então, tudo meio confuso. E ali ele surge com uma campanha de ódio, de mentira, de fake news, e aí sim ele consegue ganhar as eleições presidenciais. E de lá para cá o Brasil passou a ser um estado do ódio, da intolerância, da violência, um estado armado, um estado que busca transformar as maiorias transformar e minorizar as maiorias desse país. Ataca negros, ataca comunidades quilombolas, os índios, as mulheres, as comunidades LGBTQIA+, faz conflito internacional e o pior, faz conflito federativo. Ele terceiriza a responsabilidade sempre. A responsabilidade que é dele, ele terceiriza para os subnacionais, prefeitos e governadores. Então ele faz crise, fala que a responsabilidade do preço da gasolina, do botijão de gás são dos governadores, dos prefeitos. Não sabe enfrentar a pandemia, terceiriza as responsabilidades. Então ele não governa, ele cria ali um conjunto de inimigos imaginários para o povo perder tempo com esse debate improdutivo, porque ele não quer enfrentar os inimigos reais. Quais são os inimigos reais? Inflação, carestia, fome, desemprego, miséria, falta de crescimento econômico. Então ele não enfrenta esses inimigos. Deixa eu só fazer um comentário com o senhor antes do Matheus. Que o pessoal, eu estou no meio político, a gente escuta de tudo. O senhor acredita, o senhor é muito ponderado na fala, mas o senhor acredita, teve ou não teve corrupção? Então o Partido dos Trabalhadores não errou em nada, foi tudo um grande surto coletivo? Eu falei que em 2013 o PT falava que estava tudo certo, porque o senhor falou da questão das manifestações. Tava tudo certo e nem estava tudo errado. As manifestações não foram contra a corrupção. Não, pois justamente, tudo começou com o bendito dos 20 centavos. Inclusive, na época eu escrevi um texto que eu dizia, o pessoal está na rua, mas não está entendendo bem por quê. Agora, de tudo isso que aconteceu, ao olhar para o próprio partido, o senhor fica tranquilo, tá tudo certo. Não, olha, eu sou autor da principal lei de combate à corrupção, que é a LAI. Eu que sou autor. O projeto que originou a Lei de Acesso à Informação Pública é de minha autoria. Sim, inclusive eu coloquei aqui como observação. Pelo presidente Lula e sancionado pela presidenta Dilma. Nós fortalecemos a Polícia Federal e todos os órgãos de fiscalização e órgãos de controle. No nosso governo era possível investigar. A diferença do nosso governo é que nós investigávamos. A diferença com o governo Bolsonaro é que ele joga por baixo do tapete. Ele troca, já trocou 3 vezes na política o diretor-geral da Polícia Federal. Ele troca ministro, ele não respeita nenhuma instituição. Então é evidente que o governo dele tem muita corrupção, o que não tem é investigação. Corrupção, eu costumo falar que eu criei a lei de combate à corrupção, mas eu costumo dizer que eu criei a lei para enfrentar a corrupção. O que a gente combate é o racismo, é o sexismo, é o machismo, né? É o nazismo, é o fascismo, é ditaduras. O que é diferente? Porque enfrentar a corrupção é a gente admitir que tem corrupção e que ela precisa de ser enfrentada no dia a dia, com boas legislações e com equipamentos mais com o mundo tecnológico, a tecnologia da informação, nós podemos fiscalizar com o portal da transparência, ampliação da cidadania permanente, com órgãos de controle de enriquecimentos,
modernizar a legislação. Então aí nós vamos enfrentar a corrupção. Então, mas ter tentado falar que existia um partido corrupto, não é verdade. O PT não é um partido corrupto. O PT e os seus políticos que estão dentro do PT, seus atores políticos, talvez os atores políticos tenham vida mais simples, mais modesta, como o povo brasileiro. O presidente Lula não tem um processo sequer mais. Ele tem um nada consta. Um presidente que está há 50 anos na vida pública. Então, é evidente que eu acho que esse é o debate político. E corrupção, na verdade, a Operação Lava Jato, ela não tinha como finalidade, e aí hoje está comprovado isso, combater a corrupção. Ela tinha a corrupção não como fim. Ela tinha um pouco a corrupção como meio para chegar ao poder. Por isso que Dallagnol e Moro, eles corromperam o sistema de justiça. O sistema de justiça não pode ser corrompido, porque hoje é a favor do nosso projeto, amanhã pode ser contra a gente, né? Então não dá para corromper. Tem uma coisa da democracia liberal, que é você ter uma equidistância, você separar o acusador do julgador. E ele não, ele corrompeu todo o sistema por um projeto pessoal, que depois que ele elegeu o Bolsonaro, ele foi para o ministério e depois ele foi trabalhar nas empresas que ele quebrou, nas consultorias, e ficou milionário. Então, na verdade, a gente precisa fazer uma autocrítica sobre esse processo, porque ele enganou a sociedade brasileira esse processo todo, elegeu o Bolsonaro, e eu vou dizer, Bolsonaro é autoritário, e todo autoritário, quando se reelege, implementa ditaduras e persegue o seu povo. Foi assim Hitler. Então nós temos que tomar muito cuidado. Matheus? O que eu queria comentar, e até você já citou, professor Bras Paulo, e agora o discurso fica um pouco mais delicado, porque em 2018 existia a máxima de que se o PT voltasse, iríamos nos tornar uma nova Venezuela. Só que aí as pessoas foram evoluindo de lá para cá e observaram que não é bem assim. E uma outra condição também, a candidatura do juiz Sérgio Moro coloca em xeque o peso da imparcialidade no julgamento do caso do ex-presidente Lula. Então são dois pontos que fortalecem a campanha do ex-presidente. Correto. Sim. Correto. Então, é mais ou menos isso que eu queria que uma Venezuela com o governo Bolsonaro. A miséria, a desigualdade, a fome, a carestia. E o Bolsonaro não tem nenhuma relação com democracias consolidadas no planeta Terra e nenhuma relação com grandes economias. Pelo contrário, ele foi para a Rússia, ele foi para a Hungria. Ele não é respeitado. Como que nós vamos reconstruir o Brasil? Também voltando a ter uma construção internacional. Eu acho assim, poderia ter um outro nome para representar o nosso projeto? Poderia. Mas o único líder popular capaz de unificar o país e de dar garantia que ele vai fazer mais, fazer melhor, fazer com mais transformações, é o presidente Lula. E ele vem também com o compromisso de distensionamento da sociedade. Por que ele buscou o Geraldo Alckmin para compor? Porque ele quer dar um sinal que quer unificar o Brasil para reconstruir o país. Então, isso é muito importante. Ele mostra esse gesto de grandeza na perspectiva da gente unir o Brasil e superar esse momento difícil. Assim, eu ouvi de uma pessoa, e não vou dizer que, como diria, que ela não está certa nem errada, mas algumas pessoas têm observado na fala do presidente e até questionado, né, no caso do ex-presidente Lula, se ele não está vindo depois do período de prisão, de todos os argumentos que o senhor utilizou, se o Lulinha Paz e Amor não estaria vindo com sangue no olho, faca nos dentes e ia passar o rodo geral. E tem muitas pessoas que já comentaram que esse homem vai vir num speed de vingança medonho. A questão é, isso faz sentido, não faz sentido? É óbvio que o senhor vai falar que não tem nem dúvida. Mas assim, só acho que quem pensa assim também não tem uma certa razão, porque alguns argumentos, quando fala, por exemplo, controle de mídia, isso não dá um certo medo de alma. Eu sou professor também de história. E se tem uma coisa que a gente estudava, né? E eu ainda peguei um restinho, Matheus, quando lá nos anos 80, antes do fim total da ditadura, você tinha lá um selo de aprovação antes do programa de TV. Tinha que ter um selo. Pedrão lembra disso também, né? Programa para tal idade, não sei o quê, passou pela censura. E assim, eu era menina que para mim não significava nada. Quando a gente estuda, você começa a ver o que é o controle, né? Esse filme pode, isso aqui não pode, né?
tal site pode, esse aqui não pode, isso vai dando uma certa ansiedade. Assim, essa perspectiva, ou essa percepção minha e de alguns, ela é totalmente equivocada, ou, na verdade, o que é que realmente o ex-presidente deseja? Tem um espírito de vingança nesse processo, né, da justiça, de todos que o chamaram de coisas aí inomináveis, ou não? Nós temos realmente alguém que vai conseguir, caso eleito, ser de fato um estadista e não alguém que vai começar uma perseguição sistemática àqueles que fizeram o que fizeram com ele. O que o senhor percebe disso? Quem conversa com Lula 3 minutos se apaixona pelo presidente Lula. O Lula é só amor. O presidente Lula é da capacidade e da grandeza de querer só o bem para o seu povo. O presidente Lula tem 76 anos e sabe que Deus e o povo e a justiça lhe deu uma outra oportunidade. Então ele tem que fazer muito mais e melhor para sua própria história, para sua própria narrativa. O Lula não é do ódio. Quem é do ódio, quem é do conflito e é da mentira é o presidente Jair Bolsonaro. Isso está ficando cada dia evidente para a sociedade brasileira. Ele provoca conflitos. Ele governa a partir de conflito, de uma política de ódio, dividindo a sociedade. O presidente Lula não. O presidente quer unificar. Não é à toa que ele está fazendo aliança com antigos adversários. Se ele não soubesse o que está em jogo e achasse que poderia sozinho reconstruir o Brasil, ou que ele ia mostrar para as elites que ele pode, e aí ele ia fazer tudo com o PT. Não, ele não quer ser candidato do PT. O presidente Lula é candidato de um movimento de redemocratização do Brasil, de reconstrução do país e também de transformação. Então, eu acredito muito nesse próximo mandato do presidente Lula. Um mandato mais maduro, mais calejado, com mais vontade, mais empatia pelo povo, com disposição de fazer mudanças mais transformadoras. Essa questão da mídia, a minha opinião é o seguinte: o melhor controle da mídia é o controle remoto. Esquece. Não terá da minha parte nenhum apoio nesse debate. Não, eu quero deixar claro, Matheus, que apesar de fake news e tantas coisas que acontecem, e eu sou vítima, eu sou também uma pessoa pública, e volta e meia o pessoal fala uns negócios que nem eu sabia. Eu falei, poxa, né, tinha que ter me chamado, sei coisas terríveis sobre mim, mas o pessoal inventa os negócios que a gente não sabe de onde que sai. Então, por outro lado, de tudo aquilo que eu já estudei e vejo, e estou acompanhando o que está acontecendo com alguns países na Europa, na Ásia, etc., a liberdade é de fato algo muito importante. Sim. E pelo menos me serena muito imaginar que o senhor no Senado, ou talvez deputado federal, enfim, caso vença novamente ou dispute, que seja uma voz do debate, aonde é claro que a gente não... mas não pode deixar correr frouxo. É óbvio, mas é muito mais interessante que nós tenhamos, a partir da justiça, leis que promovam uma resposta mais rápida, de enfrentamento, né? A fake news, nós estamos fazendo uma lei. Sim, para que você não tenha que tirar ou colocar, mas uma vez colocado não é a verdade, que aconteça ali a consequência, porque o que a gente sabe é o seguinte: a manchete que te denuncia, ela é desse tamanho. O direito de resposta e a retratação vem na última página, no rodapé, depois da propaganda. Então, quer dizer, isso mexe sim com a honra das pessoas. Se mexe sim com questões que são delicadas. Nem tudo deveria virar meme, embora seja essa questão do Brasil quase que folclórica hoje, né? Mas estou dizendo isso muito mais como alguém que acredita na liberdade, mas não na libertinagem. Matheus, você tem alguma colocação, passagem, pessoas que queiram participar? Eu tenho aqui no meu WhatsApp e tem muita gente participando comigo. Tá aqui o Divino, o Cristiano da Prefeitura, tem que jantar o ainda, Marquinhos hein? Também, o Zé Reis, tá todo mundo aqui. Você vê que tá com fome. Pedro não deu nada pra comer, não, ó. Pamonha, uai. Quem vem em Patos tem que comer pamonha. Não, mas essa hora lá já fechou. Não, até que aquela lá de baixo tá funcionando. Mas não vou falar qualquer pra não fazer propaganda de graça. Mas se vocês mandar de graça, ele fala, viu, gente? Esse Matheus, eu vou te contar. De presente. Isso é mercenário.
rádio, gente do Feed céu. cego. O Garcia participando aqui conosco também. A Neuza, todo mundo aqui, ó, deputado, o senhor prometeu pra nós, em audiência. Tenta a entrevista com o ex-presidente Lula aqui na 98, tá? Aqui é a cobrança que fala de novo, entrevista com o Lula. A gente pediu aqui, o deputado, como é líder do PT, tem essa, imagino eu que tenha um contato muito próximo com o ex-presidente. Tem o WhatsApp, rapaz, liga meia-noite, é diferente. Hoje eu falei com o presidente Lula, direto de Patos de Minas, 3 vezes, e falei, estou em Patos de Minas e tenho convicção que o povo de Patos de Minas vai te garantir. Isso aí, eu acho que eu nunca veio votação. aqui, né, Matheus? Não, quem veio aqui foi o Zé Alencar. Não, o Lula nunca veio aqui. Não, em Lula, Patos. mas o Zé Alencar veio. O Zé Alencar eu lembro. O Lula veio? Quanto que ele veio? O... 94, eu tenho foto com ele. Ah, não, tem dó. Nós queremos saber o homem depois de presidente. Ah, Pedro, você também viu? Ah, cria vergonha, Pedro. Não, veio aqui. Não, tem dó. Não, eu defendi você na rádio. Cheguei de apanhar por sua causa pra você falar um negócio desse pra mim, Pedro. E falei assim, ó, o Pedro tá assumindo posição que devia ser de deputado, de vereador aqui, e o povo não dá respaldo porque ele fala. Pra depois você vir com a dessa pra cima, já não defendo mais. Matheus, vamos em frente. Ah, tem dó. A gente também está ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. E a linha está liberada para o ouvinte ligar e participar aqui conosco, professor Bras Paulo. Então é isso. Vamos lá aqui. Professor, depois você me manda o convite, né? O horário, qual é o programa. Não, o programa é de tudo um pouco. Vai ser o programa é de tudo um pouco, não tem outro não. A duração me passa e o. Não, a gente vai. O Matheus vai passar todos os detalhes aqui pro Marcelinho. Crispiniano, que coordena essa agenda. Perfeito. E se depender da minha vontade no meu empenho político, eu vou pedir ele para falar aqui na rádio. Perfeito. Para encerrar da minha parte, se não tiver mais participação, porque aqui a gente termina o programa 3 vezes. É assim, quando a gente despede, o Matheus inventa um negócio e chama a gente para trás. Mas vamos dizer o seguinte. Estamos caminhando para despedida. Caminhando para despedida. O senhor teve acesso às pesquisas? Quando o senhor chegou no estúdio, eu estava aqui justamente falando de pesquisa e fazendo aqui algumas observações que a pesquisa ela é fruto de um momento. Sim. Agora, ela aponta, naquele momento, um cenário. Essa última pesquisa Datafolha, que é muito desacreditada por alguns grupos, louvada por outros, mas aí se o seu candidato sobe, ela passa a ser boa, né? Extremamente complexo. Eu sou muito reticente com pesquisa, né? Já perdi a eleição com pesquisa lá no alto. Então, quer dizer, a pesquisa para mim ela pode muitas vezes ser manipulada, ela pode ter vários vieses. Dessas últimas pesquisas, e até uma pequena provocação, se é que a terceira via tem alguma chance lá, não consegue subir a barreira dos 10%, o que o senhor tem olhado para essas pesquisas? Qual é a mensagem que elas têm passado por parte da população, partindo do pressuposto que elas são corretas, bem feitas, lícitas, probas? Fica à vontade. É que parte da sociedade não suporta mais o governo Bolsonaro. Eu vou te dar um dado. Na pesquisa Genialcast, aponta o seguinte: a memória positiva do presidente Lula é mais de 80%. Olha que o presidente Lula saiu do governo há mais de 10 anos. E a memória do governo Bolsonaro é de 62% de rejeição. Então, o que vai estar em jogo? A eleição ela não é polarizada, essa eleição é plebiscitária. Você estava falando sobre isso quando eu cheguei na rádio. Sim. Aqueles que acham e acreditam nas mentiras que o próprio Bolsonaro se tornou refém delas, contada todo dia no cercadinho, vai votar no Bolsonaro. Mas aquelas pessoas que lembram do governo Lula e têm no governo Lula a capacidade de unir o Brasil, até porque não só daqueles que lembram, que vivenciaram ou que têm memória, mas você tem até a juventude que ainda era crianças no governo Lula, mas que hoje tem 16 a 24 anos, que rejeita profundamente o Bolsonaro por causa de valores. Não vê no Bolsonaro valores importantes do século XXI, aonde a cooperação é melhor que a competição, aonde a solidariedade, o coletivo é melhor que o indivíduo, aonde a solidariedade e a fraternidade é melhor que a prosperidade. São valores. Então, o que eu acredito de fato?
que o povo tem certeza que na sua vida tinha mais oportunidade para você e para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos, no governo Lula do que agora no governo Bolsonaro. Portanto, ela será plebiscitária e tendo esta memória de 80% positivo para o presidente Lula e 62% de negativo para o Bolsonaro, eu acho que o Lula caminha para ganhar as eleições. E a terceira via? Mínima chance, zero. Acabou a terceira via. Eu vou ser sério, e quando eu falei isso foi em maio do ano passado. Maio do ano passado, o presidente Lula me convidou perguntando o que eu queria fazer, que ele precisava de uma chapa majoritária. Falou, você vai candidatar o quê? Senador, governador? E no meio do debate eu falei, presidente, como no Brasil 90% vai votar no senhor e no Bolsonaro, em Minas também eu acho que 90% vai votar no Zema ou no Calil. Isso em maio de 2021. Daí o presidente Lula falou, vai lá, organiza o Estado, sai pré-candidato a governador. Comecei, depois o presidente Lula me chamou, sai pré-candidato ao Senado, depois o Lula me chamou uma terceira vez e falou assim, o que você quer ser candidato? Tem gente que fala que você quer ser governador, tem gente que fala que você ganha para senador. Você quer candidatar o quê? Eu falei, Lula, presidente, querer mesmo, eu queria ser presidente da República, mas como o senhor está na frente, eu vou te apoiar. Então, eu estou assim, te contando essa história, que ela é verdadeira, mas dizer para você que não tem terceira via, nem em Minas e nem no Brasil. Então, a eleição em Minas é Calil ou Zema, e a eleição no Brasil, diferente de Minas, que ela não é plebiscitária, né? Porque o Calil nunca governou Minas. No Brasil é de dois presidentes, um presidente e o ex-presidente, e na minha opinião a eleição vai ser definida no primeiro turno com a eleição do presidente Lula. Perfeito. Matheus, tem alguma coisa aí para nós? Ah, tá. Então, deixa eu fazer a próxima pergunta, que é o seguinte. O senhor apresenta para nós, e aí eu entendo perfeitamente, né? Isso é do Partido dos Trabalhadores, um Brasil que, vamos usar a palavra mínima, está muito caótico. Mas tá mesmo. O presidente Lula, caso ganhe, chegue à presidência, ele vai conseguir administrar esse caos todo? Não seria talvez mais prudente, se fosse olhar para um outro lado, né? Ele apoiar talvez um outro nome, porque talvez o negócio esteja ingovernável? Eu estou dizendo a partir do pressuposto de tudo aquilo que o senhor colocou, né? Talvez se eu perguntasse que se tiver alguma coisa positiva do governo atual, talvez eu não consiga apontar por causa de questões ideológicas. Mas dito isso, esse Brasil, caso, né, o presidente Lula o assuma, ele é ingovernável, é impossível, né? É realmente possível reduzir um preço de gasolina, é realmente possível voltar o brasileiro a ter renda para viajar para fora do país, é possível voltar a ter aí taxas de 4, 5% de desemprego e não as atuais, né? É possível priorizar, né, projetos e programas que façam diferença na vida das pessoas, partindo de um pressuposto que talvez o país também não tenha tantos recursos. Qual é esse olhar? Quer dizer, porque existe um programa político que você meio que faz, mas esse programa ele é muito mais protocolar, e existe aquilo que realmente o governante vai fazer a partir da realidade dele e daquilo que ele combinou com as pessoas que o ajudaram na campanha. E até aí eu acho que o senhor concorda comigo. O Lula vai conseguir, caso ganhe, superar, dar a volta nessas questões ou não? O senhor acha que ele vai mal conseguir, entre aspas, pagar as contas e só mudar a roda ideológica e desaparelhar para tirar quem está com Bolsonaro para colocar hoje quem estaria com o PT? A gente está falando aqui de 6 por meia dúzia ou não? Tem jeito esse país? Eu poderia dizer que serão dois momentos no governo do presidente Lula. O primeiro momento de reconstrução e o segundo momento uma pauta de futuro, uma pauta de transformação. No primeiro momento, o que dá a garantia do que o presidente Lula será melhor é o seu legado. Você tem alguns elementos que são fundamentais para a reconstrução do Brasil. O elemento emprego, o elemento renda e o elemento crédito. Então, no primeiro momento, nós vamos ter que trabalhar esses três elementos. Como? Ampliando a política de crédito. Eu acho que aquele debate do Ciro Gomes de retirar as pessoas do SPC do endividamento é positivo. Eu apresentei um projeto, porque o Ciro falou, mas eu apresentei o projeto, eu fui atrás. Eu encontrei esse projeto em Portugal. Né? Mas ele não escreveu como. Eu ousei a escrever como. Estudei o projeto de Portugal, que Portugal estava em uma crise em 2015, tanto que o governo mais popular de esquerda recuperou, foi reeleito, teve um rompimento com base da governabilidade, chamou nova eleição e ganhou sozinho. Então, ele falou que a maioria não é
para impor um governo autoritário. Pelo contrário, a maioria requer muita humildade para ele governar e ouvir todos, né? O governo de Portugal. Nessa perspectiva, esse momento de reconstrução, o que nós vamos fazer? Aquilo que o Lula já fez. Por isso que o Lula é o único com possibilidade real de derrotar o Bolsonaro. Ele é a melhor memória. O Lula, por si só, ele já é uma síntese de compromisso e de empatia com as pessoas mais pobres. Ele é uma síntese que o povo vai alimentar 3 vezes ao dia. Ele é uma síntese que a juventude vai ter oportunidade, vai ter cultura, vai ter lazer e vai ter emprego. Então, esse é o presidente Lula, essa é a confiança. Então, por isso ele é o candidato. Depois, esses elementos é o quê? Valorização do salário mínimo com ganho real. O Brasil tem 70% que ganha até 2 salários mínimos. Tem 6 anos depois que deu o golpe na presidenta Dilma que não tem aumento de salário mínimo. Então, se não tem aumento de salário mínimo, não tem mercado interno. Se não tem mercado interno, não tem economia popular. A economia não cresce de cima para baixo, sabe, Matheus e professor? A economia cresce de baixo para cima. Então, primeiro, fácil de resolver. A segunda questão, se a pessoa não tem trabalho, tem que ter renda. E temos que dar crédito. Esse é o primeiro momento. Como é que nós vamos dar trabalho, emprego? Obras públicas. O Joe Biden, que é um governo ultraliberal, anunciou 30 trilhões de obras públicas num plano de investimento. Eu não quero 30 trilhões porque o Brasil não tem o orçamento dos Estados Unidos, mas o Brasil tem condição... Só uma pausa, Matheus, tem algo para nós aí? É a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 90. Pois não. Reginaldo Lopes poderá ser ministro de um eventual governo de Lula? E aí? Essa conversa existe? Você sabe, Matheus, que... Não, se o senhor for ministro da infraestrutura, pelo amor de Deus, só manda duplicar 365 e asfaltar 352. E asfaltar 352 asfaltar aqui, 352, anota. Pelo amor de Deus, asfaltar se o senhor for 352, ministro, hein? faz isso. Que é isso? Ô, professor, você sabe que o presidente Tancredo tinha sido eleito. Você sabe da história? E aí um correligionário dele, né, um prefeito do interior, não sei se era de Patos Minas, chegou lá e perguntou assim: ô, doutor, o povo está dizendo que eu vou ser seu ministro. Como é que eu vou explicar isso lá em Patos de Minas? Aí o doutor Tancredo falou para ele: fala que eu te convidei e você não aceitou. Boa, foi boa. Então, assim, o que eu quero para concluir. É uma classe. Nós vamos 5 trilhões de obras públicas. Eu acho que esse é o compromisso para gerar 10 milhões de emprego em 5 anos. Eu acho que se eu fosse presidente da República, eu caminharia para esse lado. Resolveria o problema do endividamento das pessoas e teria uma política de crédito, num primeiro momento. Então, nós vamos fazer a economia crescer no primeiro ano. Depois, reformas estruturantes. Tem que ter reforma tributária. Não pode tributar quem gera emprego. E todas as reformas cairiam, na opinião do senhor? Todas que foram feitas? Não. Nós vamos fazer ajustes. Não tem nada de revogaço. Eu sou contra. E agora? Ajustes pontuais. Mas na reforma trabalhista, gente, não pode ter trabalho precarizado. Uma economia tem que ser um Estado civilizatório. Se você corta direitos previdenciários e direitos trabalhistas, sabe o que a economia vai acontecer? Centenas vão ficar bilionários e milhões vão ficar super pobres. Quando eu estou falando da reforma tributária, é porque nós temos que tirar o imposto do consumo. Nenhum mundo civilizado, desenvolvido, tributa consumo em 50%. Então, um trabalhador da cidade de Patos de Minas que ganha R$ 1.212 e 70% ganham até isso, 2 salários mínimos, são roubados em R$600, em 50%. E quem é mais roubado ainda depois? O empregador que emprega a gente. Se você empregar máquinas, tecnologia artificial, inteligência artificial, plataformas digitais, ou tratores, você não paga imposto. Então está errado. Nós temos que deslocar o sistema tributário para quem tem renda e patrimônio e desonerar quem emprega gente e consumidor. Aí nós vamos criar um mecanismo para quê? E eu concluí aqui. Nós precisamos de uma nova indústria. Nenhuma nação se torna nação sendo um grande banco ou se torna nação sendo uma grande fazenda. Nós temos que pegar as commodities no Brasil, fazer fundos setoriais. Ao invés de exportar soja, exportar primeiro óleo, depois proteína vegetal. Ao invés de exportar carne, exportar proteína animal. Ao invés de exportar minério, lítio, nióbio e minério de ferro, fazer a cadeia do conhecimento, né? Placas, baterias, semicondutores. Ao invés de exportar café em coco, exportar cápsula. E óleo e gás, na nosso preço de combustível, a gente voltar a refinar. O que a Petrobras está fazendo com Jair Bolsonaro e os conselheiros da Petrobras é criminoso. Eu já pedi uma investigação. Eu quero processar todos os conselheiros da Petrobras, a mando do Bolsonaro, que está fazendo essa política que eu chamo de anti-dump. O que é dump? Preço artificialmente alto para quebrar a concorrência. A Petrobras faz um preço artificialmente alto
para viabilizar as 400 empresas importadoras de petróleo, deixando as refinarias brasileiras ociosas para fazer a internacionalização do preço, a dolarização do petróleo. Isso é criminoso. E a cadeia do óleo e gás, do petróleo, é uma cadeia longa. Mexe em toda a cadeia produtiva do Brasil. De fato. O Brasil é um país territorial. É um país continental, desculpa. E todo o transporte é rodoviário. Então, 85% dos bens chega pela rodovia. Segundo, quando aumenta combustível e botijão de gás, foi responsável por 40% da inflação, que levou a taxa Selic, taxa básica de juros, de 2% para 11,76%. Cada 1% de aumento na taxa Selic é 50 bilhões do Estado brasileiro. A Petrobras deu um prejuízo em 2021 de 200 bilhões na dívida interna do Brasil. E aquele cidadão que paga aluguel teve um impacto no reajuste da casinha que ele aluga. Aquele cidadão que tem consignado, e todos nós, eu tenho consignado, aumentou a taxa de juros. Aquele que usa cheque especial, aquele que usa cartão de crédito. Tá vendo como é que o problema da Petrobras é grave? E o Roberto Campos, quem diz isso foi o Roberto Campos. O presidente do Banco Central fez uma ata para justificar a sua incompetência, que o Banco Central, autônomo, ia resolver todos os problemas, investimentos e gerar emprego. Não, pegou a inflação. O Brasil está vivendo a volta da inflação com 2 dígitos, que penaliza o mais pobre. Sabe por quê? E eu concluo. Quem ganha 2 salários mínimos gasta 100% com alimentação. No mês de janeiro, 50% largou de pagar energia. Sabe para quê? Para comprar alimento, para comprar botijão de gás. Esse é o país do Bolsonaro. E esta política sem controle da inflação, a inflação para rico, para quem não gasta tudo no consumo, foi de 10%, 10,26%. A inflação para pobre, que gasta 100% consumindo, alimentando seu filho, sua família, lamentavelmente foi 30%. Esse é o país da miséria. Por isso que não vai melhorar o Brasil. A pesquisa vai piorar para o Bolsonaro até setembro, outubro, porque uma coisa é a percepção momentânea que houve aumento do salário mínimo, houve aumento do Bolsa, sei o que lá, do Auxílio Brasil, mas o mundo real está muito ruim. Eu queria que fosse, não a percepção fosse ruim e o mundo real fosse bom. O problema é que a percepção momentânea é que melhorou alguma coisinha, mas o mundo real está péssimo. As pessoas, nesse momento, tem 5 milhões de crianças com fome. Tem 20 milhões de brasileiros com fome. O Brasil é o único país que saiu do mapa da fome e o Bolsonaro voltou ele para o mapa da fome. Desemprego, sabe quanto tem? 51,5% da sociedade está desocupada, desalentada, informal, precarizada, subocupada. Isso nunca houve no Brasil. Então, a situação é dramática e eu acho que o Lula que tem essa confiança para reconstruir o Brasil. Perfeito. Matheus, nosso tempo encerrou, já passou das 9h30. O deputado já está com fome. Deputado, mais uma vez eu agradeço a toda a equipe que está aqui presente conosco. Eu tenho muitas participações. Pedro Cunha, Bárbara e Marcelinho, eu agradeço. Eu tenho algumas participações aqui. Manda no WhatsApp que eu respondo. Combinado. Mas infelizmente, o meu limite é 9h30, que eu já preciso colocar a Voz do Brasil. Obrigado, professor Braspaulo. Gente, grande abraço. Deputado, valeu. Eu vou reconciliar com o Pedro aqui agora. Obrigado, Matheus. Obrigado, professor Braspaulo. Um abraço. Rádio Clube 98.